se aproximarem, tá? Então, quando a gente fala em música, é algo que remete muito à nossa vida, né? Não existe vida, desde que a gente nasce, a gente está envolvido com música, né? Seja lá o batimento do coração da mãe, quando a gente estava lá dentro da barriga da mãe, aquilo embalou a nossa cantiga de ninar para a gente dormir, se sentir alentado quando era criança, né? As primeiras músicas que a gente aprendeu, os hinos da escola, então para sempre assim parece que sedimentados no na nossa mente, né, e no nosso coração. E a música ela consegue isso, ela consegue trazer memórias afetivas. A música, na nossa prática, eu vou mostrar para vocês, ela se prestou como um instrumento de humanização dentro de uma instituição hospitalar. Tá? Na nossa prática, então eu vou apresentar rapidinho para vocês uma breve fala sobre o trabalho que é realizado dentro do Hospital São Lucas da PUC e desse projeto que a gente chama de Música para a Vida. E vou apresentar um vídeo que foi feito por ocasião da gente iniciar o processo, né, desse projeto da música, quando foi o start do projeto. É um vídeo que já é antigo, é um vídeo de 5 anos atrás, mas para dizer para vocês, e essa experiência, ela nos demonstra a importância da música para a memória, mas ela abre uma fronteira de oportunidades para a música. Então, vou fazer essa fala mais rapidinha, nós vemos o vídeo e depois nós conversamos um pouquinho sobre a música, e aí trazemos como a música pode nos ajudar no dia a dia, né? Trazendo um pouco essas memórias afetivas. Eu vou compartilhar, então, a tela do projeto e saiu da tela. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Tá. Eu vou abrir aqui para vocês. Enxergam? Uhum. Então tá. Então, eu vou trazer um pouquinho, tá? Para iniciar minha conversa. Peraí, eu acho que tem que fazer uma outra coisa. Vou fazer isso e depois isso. Pronto. Vou trazer para vocês, primeiro, um pouquinho da realidade hospitalar dos serviços de saúde. Então, primeiro nós estamos falando de populações doentes, tá? Então, eu vou falar de uma utilização da música para um perfil de pessoas que procuram um hospital geral dentro de uma área da geriatria, tá? Um perfil de pessoas mais idosas, né? Normalmente com mais de 85 anos, e vão, então, para uma área do hospital e tem um serviço mais especializado no cuidado do idoso, que é a geriatria, que tem um processo de trabalho focado na funcionalidade, e ainda assim tinham um cuidado que estava muito abaixo do que a gente desejaria para quem tem déficit cognitivo. Então, vou falar um pouquinho dessa nossa experiência. Acho que o principal... Aparece para vocês a tela inteira? Então, tá. E às vezes a gente acha que a funcionalidade, quando a gente está, por exemplo, sofrendo uma doença, mas manter-se funcional ou pensar na funcionalidade pode ser um luxo, né? Não, não é um luxo, é uma necessidade. Tá? Então, independente do momento da vida que as pessoas estão vivendo, se manter funcionais, e por funcionalidade se entende uma dimensão muito semelhante, um sinônimo muito próximo de qualidade de vida. Então, manter qualidade de vida é uma necessidade. Então, tudo que a gente puder fazer para estimular essa qualidade de vida tem valor. No Brasil, houve uma série de transições dentro da área da saúde. A transição das doenças agudas para as doenças crônicas, as pessoas começaram a viver mais, houve o rápido envelhecimento populacional, depois a moda era tecnologias de ponta, né? Como a gente pode oferecer o último tomógrafo, o último exame, mas e a transição do cuidado? Como é que a gente faz esse cuidado para que o hospital seja receptivo no período que a gente está no hospital, e como é que a gente otimiza e humaniza o processo de cuidado, tentando colocar a pessoa no centro da cuidado. Isso é um desafio muito grande para a atenção hospitalar,
né? Em especial numa área onde a gente fala com altos custos de saúde, então tudo que impacta em custo para o gestor vai ter uma interpretação diferente, ele vai querer muitas vezes reduzir custos, porque o custo do idoso é elevado, né? Muita carga de doença, muita incapacidade. Dentro do hospital, os pacientes idosos acabam ficando mais tempos internados, e uma realidade cada vez mais presente é o aumento das síndromes demenciais, né? Por demência, a gente entende uma perda da autonomia que leva o indivíduo a ter dificuldades de memória, concentração e uma série de características onde há um prejuízo na funcionalidade progressivo, né? Então, a pessoa começa a ficar mais esquecida. Uma das síndromes demenciais, a mais comum, é a doença de Alzheimer. Então, a gente vê um aparecimento das síndromes demenciais. Outras pessoas também podem ficar com perda de memória importante e comprometimento na sua funcionalidade depois de um acidente vascular cerebral, por exemplo, é a demência vascular. Então, são diferentes causas de síndromes demenciais. Quando eu fiz minha formação, né, eu fecho também essa semana 21 anos de formada. Quando eu fiz minha formação, nós não víamos pacientes com síndromes demenciais hospitalizados. Demência era uma coisa mais rara, porque as pessoas não viviam tanto, tu vê, 20 anos atrás. E hoje eu ordeno um serviço onde a média, nós temos uma média de 12 a 15 pacientes internados, e desses 12 a 15 pacientes, a metade, de 50% a 60%, tem alguma síndrome demencial. Daqui a 10 anos, eu acredito que 90% das pessoas que estejam no nosso serviço vão ter uma síndrome demencial, porque nós estamos vivendo mais, e essas são doenças relacionadas ao aumento de idade muito longeva, né? Hoje, numa internação num hospital onde atende basicamente idosos vulneráveis ou frágeis, nós temos muitos pacientes centenários, alguns nonagenários e muitos octogenários, né? Então, antigamente, quando tinha um octogenário ou um nonagenário, a gente dizia, oba, chegou um paciente, né? Eu quero conhecer essa biologia, quero cuidar, né? Porque envelhece com sucesso, chega aos 80, chega aos 90, né? Então, cada vez mais a gente vai ver também doenças que comprometem essas capacidades cognitivas, né? E, infelizmente, os desafios dentro do hospital são muitos, né? E, além de muitos desafios, nós temos uma mudança de perfil da saúde do idoso, né? Até bem pouco tempo atrás, o modelo de idoso era ficar lá quietinho no seu quarto, tricotando, né? Hoje não, né? À medida que a gente envelhece, a gente buscar mais sentido, é mais comprometimento. Eu quero sair para jogar, eu quero viajar, eu quero ter minha plenitude de atividades, eu quero ouvir uma boa música, eu quero consumir, eu quero melhores restaurantes, eu quero um transporte mais adequado, e eu sei como. Eu tenho uma formação também melhor e me permite enxergar essas necessidades, né? E com isso eu vou atrás dos meus direitos, né? Essa revolução que aconteceu no envelhecimento, ela também faz uma revolução na busca de cuidados. Antigamente, dificilmente o idoso criticava um atendimento e recebeu, né? Hoje não, a gente precisa exigir algumas condições de saúde, e a gente tem autonomia e capacidade de fazer. Então, a gente vai procurar quais profissionais? Aqueles que têm mais relações empáticas, os mais comprometidos. A gente pode hoje escolher. E a gente busca por processos mais sustentáveis e busca a responsabilidade social. Então, são mudanças do perfil do consumo de serviços de saúde do idoso, e que os hospitais também precisam se adequar a essas modificações. Parece uma realidade maluca a gente olhar essa fotografia, mas é assim que muitas vezes os idosos são tratados. Uma falta de preparo das unidades hospitalares com cuidado para as pessoas com demência, com contenção, amarram as pessoas, né? Isso aí não é algo assim do passado. E essa é a realidade, né? Se entrar no hospital, alguns hospitais da cidade, que tem processos assim, tem um volume muito grande de cuidado, a gente vai encontrar situações de cuidado assim. E como é que a gente muda? Se a gente enxerga o hospital como um ambiente de risco para o idoso, essa foi a pergunta que eu me fiz há 5 anos atrás, né? Como é que a gente muda essa história, né?
E o questionamento, junto com a equipe de cuidado de médicos que trabalhava conosco, era se nós mudássemos essa história através de um novo processo de cuidado e gerasse uma experiência positiva para a pessoa interna no hospital e precisa estar hospitalizado por uma situação de doença aguda. Então, a gente viu várias estratégias para buscar esse cuidado: a meditação, relaxamento, religiosidade, pet terapia. Algumas das estruturas nós já tínhamos, né? O Hospital da PUC é um hospital católico, então a gente já tem o suporte religioso, conseguimos que tivéssemos suporte ecumênico, né? Para não ficar só o suporte da religião católica. Então, hoje a gente tem a visita do pastor ecumênico, e a gente consegue contatos praticamente todas as religiões, desde religião de matriz africana, tem um pastor e habitualmente também visita quem é da região, buscando identificar qual a religião dos pacientes que estão hospitalizados. A PET terapia, em outra oportunidade, eu posso trazer, a gente tem um programa de visita PET, é bem bacana. Minha cachorra é voluntária, agora parou um pouco em função A Hope é a protagonista. É a nossa terapeuta, né? Aí eu vou de coadjuvante só acompanhando a Hope, né? Mas a gente foi atrás e descobriu alguns estudos interessantes da música. E a nossa ideia foi incluir a música como um item de prescrição médica. E foi algo que a gente conseguiu com bastante sucesso. Eu vou mostrar para vocês como é um pouquinho do trabalho. A doença de Alzheimer, principal causa de demência, é uma doença de lenta e progressiva evolução, que destrói as funções mentais importantes, como o raciocínio, o julgamento e a memória. Vai levando à perda de autonomia e à dependência funcional da pessoa. Pacientes com Alzheimer têm internações hospitalares prolongadas, elevada incidência de complicações e altas taxas de uso de calmantes, com riscos associados de reações adversas às medicações. A unidade de internação do Serviço de Geriatria do Hospital São Lucas da PUC-RS propõe um modelo de cuidado humanizado para a pessoa com doença de Alzheimer na sua estadia hospitalar por doença clínica associada através da música. O projeto Música para a Vida baseia-se no conceito de que a música é armazenada em áreas do cérebro diferentes daquelas do resto das memórias. Entendemos que a música que fez sentido no passado de uma pessoa, quando ouvida novamente, mostra um resultado positivo na agitação, na ansiedade, na memória e na qualidade de vida. Os efeitos benéficos da música preferida do passado são responsáveis pelo despertar temporário das pessoas com graves problemas de memória, oportunizando momentos de intensa emoção e bem-estar. Os resultados apontam a mudança de olhar dos profissionais em relação à pessoa com Alzheimer e o entendimento de suas necessidades, o reconhecimento de seu valor e dignidade e a quebra de um paradigma com a música como item de prescrição médica. Para os familiares, os melhores resultados correspondem aos momentos trazidos pela experiência, proporcionando uma conexão através da música e da emoção.
é a Annelise Giacometti, eu sou voluntária aqui do Hospital São Lucas. O que me move para o voluntariado é a empatia e a solidariedade com os idosos. É uma população que está aumentando no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e requer cada dia mais muita atenção da nossa parte. Sobre o projeto Música para a Vida, é uma iniciativa muito importante para o doente de Alzheimer que não se comunica mais. E a gente quis resgatar esse cuidado com a pessoa mesmo, né? Trazer a personalidade da pessoa e esse cuidado bem particular com esse paciente que muitas vezes já não é ele mesmo, né? Por causa da demência. Eu escolhi a geriatria porque, de uma certa forma, lidar com idosos é lidar com a história das pessoas. E no meio da nossa correria, do dia a dia, por que não prescrever música? Eu acredito que o idoso mais saudável e mais ativo, ele vai viver com melhor qualidade. E é fascinante ver assim, pessoas tão empolgadas num cuidado diferenciado para esses idosos. Não é basicamente prescrever medicações, mas prescrever música, e isso com certeza fará muita diferença na saúde desses pacientes. É diferente, é uma inovação e quem sabe aí a gente possa estar proporcionando grandes momentos para uma pessoa que talvez já não esteja muito em condição assim de caminhar, se mobilizar, né? E a gente vai estar dando uma alegria para essa pessoa. Tem vários estudos hoje que mostram que com a música eles resgatam memórias que antes estavam perdidas, e muitos acordam, começam a cantar junto com a música, só que não existem estudos em ambientes hospitalares. Então a nossa ideia é, na nossa internação geriátrica, a gente tentar conseguir isso com os nossos pacientes, promovendo uma melhor qualidade de vida para eles, uma internação mais curta, que reduza delírios durante a internação e que fique um ambiente mais harmonioso dentro do hospital enquanto eles estão aqui com a gente. O quanto o uso de antipsicóticos, que são os remédios que a gente usa para deixar esses pacientes mais calmos de uma maneira farmacológica, o quanto eles são prejudiciais no uso a longo prazo. As medidas não farmacológicas são as mais importantes, e a música tem entrado muito bem nesse papel. E quando surgiu esse projeto, nós, na qualidade de médicos, assim, é natural que cause uma certa estranheza, né? Porque a gente é tão acostumado a resolver as coisas com injeções, com canetaços, com carimbos. Mas a geriatria, ela tem um lance diferente. E a gente não consegue modificar o destino dessa pessoa de maneiras tão significativas como a gente gostaria. Mas não existe nada mais reconfortante para um médico do que aliviar um sofrimento, seja como for. E aí eu fico pensando o que eu vou ouvir quando eu ficar velha. E quando me perguntarem, de repente, essas minhas lembranças aqui também venham à tona. O projeto da música aqui no Hospital São Lucas, ele vem fazendo bem não só aos pacientes, mas também a nós médicos e aos profissionais da saúde. A dosagem dos medicamentos são diferentes, a abordagem é diferenciada, a resposta ao tratamento também é diferenciada, né? E muitas vezes o médico ele precisa buscar outras alternativas de tratamento que não o tratamento convencional, né? E isso vem a calhar, né, no que diz respeito à utilização da musicoterapia. Maravilha. Esse foi um pouquinho, né? Esse foi o nosso vídeo, né? Peraí, deixa eu passar para frente. Essas ideias não saíram do nada, tá? Tem um trabalho, quem tiver interesse para conhecer, né? Foi um documentário, e foi a partir do documentário que a gente chegou nessa ideia, tá? É um documentário que chama Alive Inside, tá? Se vocês procurarem, tá? É esse Alive Inside. Eu vou passar um trailer do documentário, é 1 minuto, tá? Só para vocês verem, é surpreendente. E a inovação do nosso projeto foi levar essa estratégia para dentro de um hospital universitário. Mas essa é uma estratégia que pode ser utilizada em diferentes settings de atuação, em diferentes locais de atuação,
Tá? Vou mostrar um pouquinho do documentário, quem tiver interesse está no YouTube, depois eu vou passar aqui o link para vocês. Esse é um trailer que tem do documentário. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me, on the whole damn world to come dance with me. Oh, come dance with me. Who am I? Who am I? I'm your daughter. Come set you free. Over heartache and right now there are 5 million Alzheimer's patients. In the next 10 years, that number will come close to doubling. This is solitary confinement. People just... Eles mostram quanto pode ser solitário, né, essa vida dos pacientes com Alzheimer, se a gente não buscar estratégias de cuidado diferenciado. Todos nós envelhecemos. What was your favorite song? Have you ever had music just hit you in a place that immediately brought you to tears and you don't understand why? Essas são as memórias que nos trazem, né? Toda a nossa memória afetiva relacionada à música. O filme fala muito disso. What does music do to you? O que a música faz para você? Give me the feeling of love. No man, figure right now the world needs to come into music, singing. You got beautiful music in, beautiful, oh lovely, and I feel the band of love, dream. Esse era aquele senhor que não conseguia nem reconhecer a filha depois da experiência de ter contato com a música. Então existe um site, né, onde tem tudo pormenorizado, como a gente faz o trabalho da música. Tá? Esse é uma instituição, uma organização, Music and Memory, e foi dali que a gente tirou todas as ideias, até a sistemática de como fazer a música. Hoje a gente coloca a música, então, para os pacientes, faz uma playlist, uma seleção de músicas individuais, porque para fazer sentido, a música tem que fazer sentido para a pessoa. E a gente notou, aquelas pessoas que têm um histórico musical, então tocaram instrumentos, tiveram uma vida musical, dançaram, cantaram, a música tem um efeito muito mais importante. Eu costumo dizer, eu uso muito a música como uma estratégia de tratamento para todos os meus pacientes. Tá? Então, por exemplo, na consulta, quando eu vejo que a gente está precisando reorganizar um processo de cuidado, a música é uma estratégia, mesmo em situações não, como a gente apresentou, de situações de perda de memória importante, mas situações de prejuízo de memória do dia a dia, tá? Situações de elevado nível de estresse, né? Eu tenho aqui o meu marido, meus filhos, cada um tem uma seleção, cada um tem os seus fones, né? Antes, quando todo mundo saía, agora na quarentena os meninos estão em casa, mas quando todo mundo saía, nós voltávamos para casa, e antes de começar, enquanto eu fazia a janta, cada um ganhava seu fone no seu aparelho MP3 e escutava no mínimo 15 minutos da sua seleção. E o que a música faz com o cérebro? Vários estudos em ressonância magnética, com radioisótopos marcados, que são substâncias que marcam a capacidade do uso de oxigênio, de glicose pelo cérebro, mostram que
existem áreas cerebrais que habitualmente não são estimuladas com um estímulo convencional. Qual é o estímulo convencional? A rotina do dia a dia e a televisão. Tá? Então, essas áreas, quando passaram por esse exame com gliose marcada no cérebro, elas sempre vão para uma determinada região. Pessoas que têm um grande esforço, anos de prática de meditação, quando fazem a meditação e são submetidas ao mesmo teste, ativam algumas áreas cerebrais específicas, que são um pouco diferentes das áreas cerebrais que são estimuladas na rotina do dia a dia, e, por exemplo, no estímulo da televisão e do rádio, ou notícias, né, é um estímulo comum. Essas mesmas áreas, tem outra pesquisa que mostra que são estimuladas naquele cérebro das pessoas que são grandes, e têm uma religião e são beatos profundos, tá? E tem assim, uma grande devoção. Tudo isso leva tempo, né? Para a gente se tornar muito espiritualizado, a gente precisa de muito estudo. Para a gente se tornar uma pessoa muito evoluída da meditação, a gente também precisa de muito estudo. O impressionante é a música que faz sentido na nossa vida, ela ativa exatamente essas mesmas áreas cerebrais. E isso nos diz, e se eu quiser assim, resetar o meu cérebro, eu quiser fazer que o meu cérebro possa receber um super aporte de situações e vivências positivas, a música é um instrumento, é uma ferramenta e rapidamente permite esse acesso a áreas de bem-estar cerebral. Então, por isso que a gente vê isso tão nítido nas pessoas que têm um comprometimento de memória mais importante. Deixa eu parar aqui. Um comprometimento de memória mais importante, mas a gente vê isso também no cérebro de quem é saudável e utiliza a música através de uma ferramenta de melhorar a sua cognição, a sua concentração e diminuir estressores, que às vezes até podem ser ambientais ou psicológicos, mas que podem ter um efeito extremamente benéfico. Música na UTI, em pacientes que estão se recuperando, tem evidência de melhora neurológica. Música em pacientes com dor crônica, com muita evidência de melhora da dor, alívio da dor e melhora cognitiva. Música em pacientes com cuidados paliativos ou em fase final de vida. Música em crianças neonatas com baixo peso e tão prematuros, já se mostrou aumento do desenvolvimento cerebral. Então, a música é um instrumento e ainda é pouco utilizado para fins terapêuticos, né? E eu deixo uma ressalta ali, e essa experiência, ela não utiliza a musicoterapia, ela utiliza um protocolo de música individualizado, existe uma formação toda para fazer musicoterapia, no Brasil, no exterior até é diferente, mas no Brasil, o profissional de música ou outros profissionais de áreas afins podem fazer uma especialização em musicoterapia. Então, nós não fazemos musicoterapia, nós utilizamos um protocolo individual de música e é simplesmente fazer uma seleção de músicas que fazem sentido, normalmente na faixa etária ali, músicas de preferência na faixa etária dos 20 aos 40 anos, e são essas músicas que despertam essas memórias afetivas e conseguem esses benefícios surpreendentes, no nosso exemplo, nos pacientes com déficit cognitivo importante. Eu tive falando, eu não consegui salvar esse áudio para mostrar para vocês, mas eu tive falando a convite de umas colegas, que nós vamos falar sobre memória, num outro evento, e eu fiz uma fala parecida, eu estou falando com vocês, e deu mais ou menos uns 2 dias, eu recebi um áudio e me motivou muito, era de uma senhora, e ela tinha escutado, né, a palestra, e ela resolveu tentar colocar a música para o pai dela. O pai tinha 98 anos, eu acho, 90, era bem idoso, né? Faziam mais de 2 anos que ela não escutava a voz do pai, estava numa clínica, numa instituição, e ela levou os fones e levou Frank Sinatra para ele. E ela chegou, colocou a música e ficou esperando a reação dele.
E aí ela não sabia se o fone estava funcionando ou não, né? Ela tirou os fones e ele disse assim, mas não é o Frank, né? E ela se emocionou, porque fazia, imagina, né? Quanto tempo ela não ouvia a voz do pai, né? Ela nem sabia. Ela tirou, começou a chorar e ele disse, por que tu tá chorando? Ele morreu, né? Então, foi, assim, uma experiência muito surpreendente, né? Também anunciou que tinha um histórico de em eventos, né? Tinha uma aparência, uma história musical muito intensa, né? Então, para dizer que doenças que são difíceis, né, como são as síndromes demenciais, a doença de Alzheimer, né, a gente precisa de estratégias múltiplas para tratar, né, e para tentar buscar a melhor qualidade de vida. Eu coloco a música, especialmente, como algo que tem muita evidência de benefício e pode nos propiciar situações da gente realmente perceber, né, e aquela pessoa que a gente ama está ali, está conosco, a gente só não está conseguindo acessar essas informações, né? E garantir momentos de extrema alegria, lucidez, né? E conexão, né? Eu acho que essa é uma doença que tira muito essa capacidade de conexão entre as pessoas, né? Voltar a fazer sentido para essa pessoa. Então, a gente tem tido diferentes reações com a música, algumas pessoas dormem, outras pessoas falam mais, outras pessoas, dificilmente alguém não gosta, né? Mesmo quem não está acostumado com fone, né? E não era um costume comum, às vezes a gente pega pessoas de muita idade, né? Centenários, que nunca usaram um fone desses externos, mas é algo que traz uma sensação de muito conforto, né? E pode ser aplicado em diferentes oportunidades, né? Mas paciente ambulatório, a gente utiliza esse recurso como recurso terapêutico, né? Tem que ter um pouquinho de conhecimento de informática, né, no sentido de tecnologias, né, para saber aonde buscar as músicas, né, mas é super simples. Às vezes a gente cria até uma rede de suporte com outros familiares, às vezes o neto que sabe baixar música, né, então a gente envolve outras pessoas nesse cuidado, que também é importante, a gente faz com que a família assuma outras responsabilidades no cuidado, né, e tem propiciado momentos que são verdadeiramente únicos, né? E algo tão simples e sem risco e sem efeitos colaterais, né? Diferente da maior parte das medicações que a gente usa para fim de tentar diminuir agitação ou um comportamento não desejado, né? E esse é um pouquinho da experiência que eu queria trazer para vocês. Maravilha, Cris. Não tem como não se emocionar com aquele vídeo, né? É impossível não se emocionar com aquele vídeo, mesmo já tendo visto algumas vezes, não tem como não se emocionar. Além de ser, como tu disse, né, sem efeito colateral e ainda de baixíssimo custo, né? E super acessível a qualquer um, né? Isso que é bacana. Pessoal, aberto a perguntas. Eu tenho aqui a Yolanda com a mãozinha levantada, não sei se foi sem querer ou a Yolanda quer fazer alguma pergunta. Não? Foi isso? Foi um não? Tu tá com o áudio fechado, por isso que a gente não tá te ouvindo. Tranquilo. Agora deu. Beijo. Quem quiser perguntar, por favor. A Lomé está com a mão levantado lá, está empurrando um carro no supermercado. Oi! Compra, Salô. Muito bem. Compra, Salô. Não esquece o álcool. Eu queria passar a experiência que eu tive lá na clínica, levando música para o pessoal. Até estava comentando com meu esposo agora, que tinha uma que gosta de ópera. E aí eu coloquei no celular para ela ouvir, e as do lado reclamando. Que tipo de música é essa? E ela, numa felicidade, digo, é ópera. A gente tem que aprender a ouvir todos os tipos de música. Porque daí eu pergunto para eles do que eles gostam. Daí eu boto uma música para cada um, né? Porque são muitos. Mas é uma experiência bem legal mesmo. E quando eu retorno, eles, a primeira coisa que me perguntam se eu levei minha caixa de som para eles ouvirem música. E, então é muito interessante.
Lá na clínica dele. Ficou lindo teu cabelo, Lu. Obrigada, Mas Salô. obrigada, amei a palestra. Amei. Ai, que bom que tu conseguiu assistir, eu vi que tu estava no carro. Legal. Ribas. Tá, nós estamos viajando. Tá, obrigada. Estão viajando? Sim, agora nós estamos em Torres. Se cuidem aí. Pode falar, alô, Ribas. Boa tarde, doutora Maria Cristina. É um prazer escutar alguém falando sobre esse tema. Eu tenho incomodado bastante o pessoal para nós chegarmos um dia a falar desse tema. Eu acompanho há muito tempo já a história de músicas e também de musicoterapia, lá do tempo do Dr. Márcio Bontempo, né, que deve fazer uns 25 anos ou mais, que ele fez uma série de relatos sobre músicas para determinadas doenças. E no caso, até mais amplo do que o enfoque de hoje, que aí é que aparece a minha pergunta. Porque nós temos também crianças autistas, adolescentes com problemas, com déficit de atenção, entre outras coisas, e nós, idosos, também nos preocupamos com eles, porque eles são nossos netos, né? Se não forem os filhos, são os netos. Então, eu queria saber se esse estudo, ou se esse projeto, na PUC, ele é mais amplo do que atender só a parte mais dos idosos, ou se ainda existem algumas barreiras, e se também vocês lidam com profissionais que tiraram musicoterapia, né? Que nós temos, que são formados normalmente, eu acho que aqui em São Leopoldo, né? Grato pela atenção. Querido, e bom ter interesse pela música, né? Eu sou uma entusiasta da música, um item de prescrição médica e tratamento. E foi bem difícil, e como médica, eu desacomodei uma série de pessoas quando vim com essa ideia da música. Embora o projeto aconteça dentro do hospital, ele nunca foi, vamos dizer assim, institucionalizado pelo hospital, né? Todos os fones, MP3, são tudo doações nossas, dos profissionais do serviço. O hospital nunca teve a oportunidade de investir, né? Nós conseguimos agora um doador e vai dar um recurso, vai garantir a sustentabilidade do projeto para os próximos 3 anos, então nós estamos super contentes, né? Mas o hospital não investiu, o hospital, na verdade, se entusiasmou quando o Fantástico foi gravar conosco um vídeo que saiu no Fantástico. Aí o hospital disse assim, mas isso acontece aqui dentro, quando a assessoria da Globo ligou do Fantástico e saiu a nossa reportagem, né? Aí eles se interessaram, mas igual não recebemos insumos, né? Existe no hospital um musicoterapeuta na área da pediatria, mas não existe outra iniciativa, tá? Não existe outra iniciativa. E a característica, isso é importante, do protocolo individual de música, é o formato que a gente adota, é o uso de fones individuais. Tem que ser esses fones fofinhos, externos, né? Algum tipo de aparelho emissor de música, né? A gente usa o aparelho de MP3, tá? Mas é possível usar o próprio celular. Já utilizaram 8D? Músicas gravadas em 8D? Não. Experimente. Eles são... É aquele som que trabalha na cabeça da gente. Justo. E tem essas músicas da Enya, entre outras músicas, que tem diversas, né? Eles estão popularizando bastante. E pelo celular a gente consegue obter diversos tipos dessas músicas. E a outra pergunta é se vocês já trataram alguma vez zumbido ou tinido. O zumbido, às vezes, uma música de preferência, normalmente para o zumbido, a gente acaba usando uma frequência específica, né? De uma música ou uma frequência, então a gente escolhe um pouco a frequência. Então, existem músicas específicas para o zumbido, né? Dificilmente, dentro do setting do hospital, o que a gente vê muito, né, são internações clínicas por outras doenças, então infecção urinária, pneumonia, uma cirurgia por uma fratura de colo de fêmur, aonde são pacientes com déficit cognitivo, então tem um diagnóstico de Alzheimer, ou uma demência vascular, ou demência por corpus de Levy, internam no hospital para essas condições agudas e motivaram, e a alternativa desse cuidado seria contê-lo e medicá-lo ou tentar uma outra alternativa.
Então, eu não digo que a gente só use a música, a gente também muitas vezes precisa usar a medicação, né? Usar medicações, mas a gente tem conseguido reduzir significativamente a quantidade de medicações necessárias para agitação. E o principal, existe poderíamos dizer, uma coisificação da pessoa quando ela é muito frágil, né? Então, às vezes a gente vê, talvez vocês tenham um familiar, né, muito frágil, e deixa um pouco a equipe de enfermagem, o técnico, meio que não enxerga ali uma pessoa, né? Enxerga um trapinho de gente ali, né? E, às vezes, os maus tratos hospitalares acontecem, né? A violência institucional acontece contra esses indivíduos frágeis, né? Situações como deixa urinado, né? Deixa, tu vai ver a agitação, a causa porque a fralda tá molhada, né? Então, o simples fato da gente colocar a música gerou nesses indivíduos uma importância. Primeiro, que quando estão com a música, o olhar muda, né? Às vezes, aquele olhar vazio, parado, fica um olhar e ali dentro tem gente, né? Tu olha assim, diz, opa, tem alguém aí, né? Vocês viram ali no vídeo, aquela senhora, né? Uma senhora com Alzheimer bem avançado, ela coloca a música, o olho fica vivo, né? Fica presente, ela está vivendo aquele momento. Então, isso faz uma reflexão dos próprios profissionais que fazem o cuidado da pessoa, né? De dizer assim, opa, primeiro um monte de gente interessado, trazendo uma coisa diferente ali, opa, né? Já temos que cuidar direito, né? Temos que cuidar um pouco melhor, tá todo mundo interessado. E depois o indivíduo se faz presente, né? A gente revela uma identidade que não estava ali presente por conta da doença. E isso gera também uma possibilidade. A gente consegue trazer um pouco mais esse indivíduo que está um pouco lá perdido, não está conseguindo acessar esse nosso mundo, né? Então, através da música, a gente vê que o olhar muda, a postura muda, vocês viram bem ali no vídeo, né? A postura muda, né? A pessoa já se acomoda, a pessoa já se sente mais integrada, né? Volta a ser gente, né? Eu digo, a gente tem, às vezes tem até uma pessoa muito frágil, e está sem protocolo de música, às vezes não tem um déficit cognitivo tão importante, eu digo para os nossos alunos, vamos pôr música para voltar a ser gente, né? Porque a gente tem os nossos gostos, os nossos gostos musicais, a gente tem as nossas preferências, no hospital tudo isso termina, né? Tu não escolhe mais a tua comida, tu não escolhe mais a tua rotina, tu não tem mais o horário que tu tinha antes, terminou, agora é o horário do hospital. Então, se eu tiver alguma coisa que devolve a minha identidade e seja a minha música preferida e me leva para um ambiente mais conhecido e seguro, eu vou voltar a apresentar uma qualidade de vida, eu vou passar por aquele momento, e às vezes é transitório, uma sensação de mais prazer e menos sofrimento. Então, isso a gente tem conseguido de algo super simples. Tem muita resistência por parte dos profissionais, né? Nós ali, como da área da geriatria, todos nós acabamos muito, mas eu pus no início ali, isso aí é luxo ou besteira, né? A gente ouve bastante, né? Tipo assim, mas que querem, né? O velho tá lá, largado, querem a musiquinha, né? Colocar a musiquinha e tu vai ver como ele vai ficar melhor, né? Então, até a gente a história da empatia, né? Até a gente vencer esse preconceito. Mas a gente não está nem aí, eu digo para os meus alunos, né? A gente não está nem aí, a gente vai, o que importa é o paciente, o que importa é essa família, e nós vamos fazer, né? E entre essas e outras, a gente tem conseguido muito sucesso, né? Mesmo pacientes que têm um desfecho ruim, que vem a morrer na internação hospitalar, a gente recebe um carinho muito grande da família, entendendo. E, às vezes, aquele último momento de vida foi um momento de muita tranquilidade, de muita reconhecimento do valor humano desse indivíduo que está ali conosco, que está se despedindo, mas que precisa ter a sua integridade, o seu respeito, a sua história de vida valorizada. E nada mais do que escutar boa e própria música de preferência, do que respeitar essa história de vida, uma vez que a música nos acompanha durante toda a nossa história. A humanização do cuidado paliativo. Perfeito. Precisa muito, né? A gente tem dentro de instituições, então, a gente vê muito. Eu tive a oportunidade de tentar trabalhar em 2 instituições, que até tinha bastante influência, e não consegui mesmo, com todas as equipes, instituir o protocolo de música individualizado. Não conseguia. E a mesma coisa a gente vê nas famílias, né? Às vezes as famílias
a gente não entende, a gente reforça, e as famílias não colocam protocolo de música individualizado, acho que com preconceito ou entendimento, preferem buscar, às vezes, uma mediação e tentar uma estratégia comportamental, e tem tanta evidência na literatura, e tem parefeito tão baixo, né? Tão ausentes de parefeitos, e tem um custo muito baixo também, né? Mas é necessário a gente ter essa mente aberta para os novos conhecimentos. Nós vamos estar fazendo com essa doação que a gente ganhou para o serviço, vai estar nos possibilitando, inclusive, identificar pacientes que são excelentes respondedores à música, e nós mesmos vamos fazer ressonância funcional. A gente tem o INSER, ele tem esses radioisótopos que se usam em pesquisa marcados para avaliação de fluxo de glicose cerebral, né? Então, as áreas que estão mais metabolicamente ativas, são poucos serviços no país que tem, o INSER tem, acho que é o único serviço no país que tem esse recurso para pesquisa. Pode ser usado para prática, mas como é um radiofármaco dura só 20 minutos no sangue, então tem essa característica bem peculiar. E nós vamos estar colocando música, fazendo o PET-CT funcional e vendo o efeito da música para ter uma documentação nossa. Olha, a nossa evidência clínica dos pacientes é essa, né? E olha o que está acontecendo com o cérebro. É isso também, né? Para a gente ter essa nossa casuística, né? É um exame bem raro, né? Mas com o recurso que nós conseguimos aí, a gente vai conseguir, pelo menos, fazer uns 2 ou 3 pacientes para poder levar essa publicação e incentivar outras pessoas a utilizarem protocolo de música individualizado como uma estratégia terapêutica. No nosso caso, a gente usa muito para pacientes com Alzheimer ou outras formas de demência, mas a gente tem visto cada vez mais na literatura a possibilidade de usar para outras aplicações na prática clínica, em especial dor crônica, cuidados paliativos, né, cuidados de fase final de vida, né, com excelentes resultados, né? Então, tem algum vamos ouvir estudo música. sobre frequência, doutora? Oi? E tem algum estudo sobre frequências? Atualmente, os estudos, eles colocam, testaram várias coisas, né? O tempo médio de permanência com a música é 30 minutos, idealmente 2 a 3 vezes ao dia. Tá? Isso que mostra de mais benefício. A necessidade de ser com os fones externos, então tem estudos, é a música ambiente ou música ao vivo versus a música nos fones, e a melhor evidência é a música nos fones. E o mais importante tem que ser a música que faz sentido para a pessoa. Então, é necessário fazer o que a gente chama de anamnese musical. A gente faz uma anamnese musical. Sim. Hoje, como o volume de pacientes... Agora, nós estávamos com uma situação limitante, né? Não limitante, que é o coronavírus. Então, tem toda uma situação de restrição do uso de fones, do compartilhamento dos fones. Então, aqueles pacientes que a gente vê que se beneficiam muito, a gente dá os fones, né, pro paciente, né? Mas é uma situação bem complexa, né? Dentro de uma situação de pandemia, de restrição do hospital, então até é difícil. Os pacientes com Covid a gente não consegue, e estão ali na área de restrição do Covid, a gente não consegue beneficiar, que talvez sejam os que mais precisariam, né? Por uma situação de isolamento, de solidão, né? De menos incursões da equipe de enfermagem. Quanto a frequências vibracionais, vocês conseguem medir o tipo nunca da coisa que a música... Tem bastante estudo sobre isso, e é muito interessante. Nós nunca utilizamos, porque a gente usa a música de preferência. Mas, por exemplo, como nem falasse, para zumbido, tem muito a ver com a vibração que a música gera. Para estímulo cognitivo, então, assim, para ter melhor performance em uma prova, por exemplo, é outro tipo de vibração. Para prematuros, eles também estudaram qual tipo de música, tanto que tem alguns compositores específicos para o desenvolvimento cerebral do neonato, né? Existem instrumentos também específicos, não só o tipo de instrumento parece que desenvolve melhor o neonato. Na nossa área de atuação, a gente acabou fazendo opção pela música do paciente. Daí eu vejo, por exemplo, tem um paciente que gosta de... Um paciente meu que gosta de música... machixe, essas músicas bem dinâmicas, assim, né? E aí os filhos dizem assim, mas ele já está agitado, nós vamos pôr isso para o pai. Eu disse, vamos fazer uma tentativa. E ele dorme lindamente quando ele escuta essas músicas.
Músicas extremamente agitadas, né? A gente partiria do princípio, pô, mas vai ouvir, vai se agitar. Se eu escuto, eu já saio pulando. Não, ele dorme lindamente, fica muito bem. A gente conseguiu acertar o distúrbio do sono através da música. É uma música que para ele faz sentido, transporta ele para um universo conhecido, né? Um ambiente protegido, um tempo seguro, e isso faz com que ele se sinta confortável e consegue adormecer. Então Temos 2 pessoas para perguntas, a Olga e o Rogério. Olga, quer liberar teu áudio aí? Sim, já liberei. Então, a primeira é para dar os parabéns, né, pela palestra que vocês trouxeram, parabéns para a doutora também pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque eu trabalho com terapias naturais, então a gente sabe que a resistência é muito grande, né? Embora a gente use essas terapias como complemento, né? Que a medicina é extremamente importante, mas a gente usa como complemento exatamente isso, para trazer um conforto, trazer uma segurança, trazer mais tranquilidade para as pessoas, né? E eu só queria relatar eu tenho uma amiga que há uns 13 anos atrás ela resolveu fazer uma cirurgia bariátrica, e que todo mundo aconselhava para ela não fazer, mas ela resolveu fazer e um médico aceitou fazer, mesmo com ela com algum problema de saúde. E logo após a cirurgia, ela teve um problema de um acidente vascular cerebral. E nós passamos, acho que uns 5, 6 meses dentro do hospital em função, morre, não morre, recupera, não recupera, e não se sabia as sequelas que ficariam, né? E realmente ela ficou com o lado direito paralisado, a fala ficou meio comprometida. E no início, quando ela voltou para casa, os filhos tentaram manter em casa, né, todo o atendimento, e essa parte toda de desenvolver a fala, trazer memórias, tudo, né? No quarto dela tinha quadros para colocar as fotos e datas e tudo, né? E foi muito interessante que um amigo chegou com violão, e ela gosta muito de música, ela é viva até hoje ela está numa clínica. E um amigo chegou com o violão e começou a tocar música que ela gosta, que ela gostava e que gosta. Impressionante, ela não conseguia se comunicar, ela dizia sim, não, era tudo cortado, ela não formava frase. E ele começou a tocar a música e impressionante, ela cantou a música inteira, toda a letra. Aquilo ali foi um espanto, assim, né? Todo mundo ficou... Aí, bom, toda semana ele estava lá para tocar, para fazer ela cantar, né? Então, a música é uma coisa sensacional na vida das pessoas, assim, né? Então, meus parabéns por esse projeto. Obrigada. Rogério? Antes de tudo, parabéns, Cristina, pelo trabalho, pela coragem em fazer um trabalho assim também, que é uma coisa importante, inovar. Né? Parabéns. Diz o Rogério, nosso médico e colega. E uma questão assim, vocês têm feito pesquisa da duração desse efeito? Ou assim, na verdade, perguntar, vai lá, a pessoa escuta a música, mas não vai ficar com o fone ligado o dia todo e tal. A duração disso, qual é o efeito disso para acalmar a pessoa, né? Para mantê-la um pouco mais nas ondas que a gente flutua também. Né? Obrigado. Obrigada, Rogério, obrigada, Olga. E assim, o protocolo que a gente utiliza, até por questões logísticas nossas, de poder levar o fone, buscar, tá? É 2 vezes ao dia, 30 minutos. Tá? Em casa, eu às vezes deixo 3 vezes ao dia, então assim, de manhã, no melhor horário, às vezes é ali por volta das 11 horas, é um horário que às vezes o pessoal está mais ocioso, terminou toda a parte de higiene, está mais ocioso, não tem uma terapia específica, não chegou o físio, não chegou o fono, né? Às vezes quem faz um atendimento domiciliar de cuidado. Então, nesse horário, até um horário que dá um relax para o cuidador, ele põe os fones, o cuidador também consegue se organizar nos seus afazeres, né? O que a gente nota? Eles que são excelentes respondedores, como eu falei antes, pessoas que têm um universo de musicalidade maior, que têm um histórico com música maior, habitualmente tem uma certa organização do pensamento. Ela meia hora a 1 hora depois de usar os fones. Tá? É como se
desce um estalo, assim, dá uma ligada, né? E funciona ali de meia hora a 1 hora, a pessoa fica mais vigil, consegue articular melhor as palavras e a expressão do pensamento, como ela consegue se conectar melhor. Não é um efeito prolongado, tá? Ele vai durar esse período. Depois a gente volta a utilizar os fones. Cada experiência é individual, tá? Tem pessoas que ficam calmas, outras, como eu relatei antes, dormem, né? Mas quando a gente tem esses efeitos de parece e conecta, é surpreendente o que a música faz, né? Já aconteceu de pôr para pacientes traqueostomizados, tá? E o senhor tinha tido um acidente vascular super extenso, saiu do hospital para morrer em casa, aquelas situações que às vezes a gente vê, e já estava 2 anos em acompanhamento de home care e estava lá, né? E o filho me dizia, era um músico, o filho era músico, e o filho me dizia, não, eu perdi meu pai há 2 anos atrás, né? Esse aí não é meu pai. Isso aí nós estamos alimentando, mas não é meu pai. E uma pessoa muito bacana, mas que estava um sofrimento muito grande em ver o pai naquela condição clínica. E aí nós fizemos uma música, colocamos para ele, e ele era uma pessoa com uma vivência musical muito grande, esse senhor também. Nós colocamos a música através dos fones, e mesmo com traqueostomia, ele nunca mais, ele tinha eventual abertura ocular. Ele abriu os olhos, assim, com vivacidade, né? E mesmo a traqueostomia não saiu o som, mas ele cantou toda a letra da música, saudosa maloca, maloca, e dei todinha a letra da música, com os olhos bem abertos, né? E o filho do meu lado chorando sem parar, né? E dizendo assim, meu pai tá aí, eu só não sabia chegar até ele, mas meu pai tá aí. Então, assim, poder propiciar esse momento, e daí mudou a relação dos dois de cuidado, né? E mudou, assim, a permanência dele no cuidado com o pai, a otimização dos cuidados. Então, poder propiciar isso com algo tão simples, né? Uma música, não é para todo mundo e funciona da mesma maneira, né? Isso a gente viu bem, mas quando funciona bem, né? É uma terapêutica que é muito acessível e sem nada de efeitos colaterais, diferentes das medicações que a gente usa, né? A maioria tem um conjunto de efeitos, né? E um conjunto de alterações comportamentais que nem sempre são desejáveis, né? Conforme a mão ceda demais, fica com sono, não acorda, agita. Então, é um desafio, né? Quem cuida de uma pessoa com uma síndrome demencial, né? Sabe, nós estamos falando, é um desafio esse cuidado, né? Eu cuidei do meu pai 5 anos com uma demência vascular, assim, muito severa, né? E depois uma demência relacionada a uma neoplasia que ele teve. E eu digo assim, é algo extremamente exaustivo, né? E a gente passa por tudo aquilo porque a gente vai suportar para ter 10 segundos da pessoa ali conosco fazendo sentido, né? Se a gente conseguir, nas 24 horas, conseguir todo dia esses 10 minutos, né, de interação, seja 2 minutos de interação, a gente vai aguentar todo o processo de cuidado, né? A gente não vai aguentar se isso nunca acontecer, né? Mas a gente aguenta todo o processo de cuidado, e isso ressignifica a vida de muitas famílias, mulheres, cuidadores, homens, né, que cuidam dos seus pais, das suas mães, e realmente conseguem essa interação e essa conexão, às vezes curtos momentos, mas quem vive a doença sabe, eu estou falando que, na verdade, são momentos super preciosos e tem um significado tremendo. Então, poder oferecer isso para as famílias com uma estratégia tão simples, né? Eu acho uma oportunidade muito bacana e é pouco comentada, né? Infelizmente, né? As pessoas não dão o crédito devido a importância da música, né? Das artes, da cultura no geral, né? Mas especificamente da música nesse contexto do déficit cognitivo, e deve ser estimulado. Obrigado. Muito bom. Sabe o que deixa a gente mais alegre? É a tua empolgação. Sinceramente, a tua paixão aí. Ela contagia a gente, né, Márcia? Fantástico. É contagiante mesmo. Cris, gratidão, muito obrigada, bom te ver.
Obrigada. Outra mesmo. hora a gente te chama de novo para tu trazer a experiência com a Hope, que é a coisa mais linda, é o cachorro mais doce que eu já vi, ainda mais que eu tenho um aqui terrível. Não é tão simples, não é, é bem simples ser melhor, mais querido que o Chico. Querido, não fala mal do Chico, deixa o Chico. E também uma experiência bem bacana para trazer para nós. Não. E a Hope tá em quarentena, né? Com os guris, né? Uhum. Então, e sabe, eu acho que ela sente falta de ir para o hospital, porque era a nossa rotina, ela gostava até desse nossa função, né? Eu saía nas quintas de tarde, daí ela tomava banho na quarta, continua tomando banho na quarta, mas fica em casa. Mas ela volta do banho, parece que ela vem para falar assim, tô pronta. E aí foi um aprendizado para mim muito grande também, uma desconstrução de um conhecimento anterior, né, buscando outras estratégias de cuidado, né, e como isso é importante para quem está passando pela situação de necessidade de ajuda, né? Então, eu acho que tudo que a gente puder somar de recursos terapêuticos, a gente precisa considerar, né? Ainda mais se faz sentido para a pessoa, né? Exatamente. Acho que tudo que faz sentido. Nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Embora nós sejamos muito iguais na nossa essência, né? Nós somos muito diferentes um dos outros. Então, a gente também não pode pensar que a terapêutica vai ser hegemônica, né? Ela vai ter diferentes nuances conforme cada um de nós vai interpretando talvez algumas estratégias terapêuticas para uns façam mais sentido do que para outros, mas a gente tem que poder oferecer e conhecer e dar acesso a diferentes estratégias terapêuticas para que também esse protagonismo de cada um de nós ajude na cura, né? Ajude no tratamento, ajude na proteção, né? Eu acho que esse é o principal. E nem eu falei antes, no momento em que a gente consegue, a gente entende mais das coisas, a gente consegue pedir outras coisas, né? E no que a gente pede outras coisas, a gente também se coloca à frente, a gente se compromete mais com o nosso cuidado, com o tratamento nosso ou dos nossos, né? Então, não precisa ser só o que está na moda, pode ser aquilo que faz sentido para cada um de nós, né? Exato. Vamos tirar nossa foto, pessoal, todo mundo pertinho. Atenção, 1, 2, 3 e... Acho que deu, peraí. Deu certo. Manda foto depois, Lu, para eu ver. Mando sim, pode deixar. O meu é pequenininho aqui. Obrigada, doutora. Obrigada, Cris. Obrigada. Continue acreditando, doutora. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Amanhã, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Beijos. 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 Obrigada. Maravilhosa palestra.